Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem aqui conosco nesse segundo dia de evento, para agora a gente conversar um pouco mais ainda sobre o tema de IA no desenvolvimento de software, hyperautomation no contexto das empresas, dos negócios. Eu estou aqui com o Henrique Menezes e com o Leonardo Miaki. Infelizmente, a Renata não pôde ficar para esse momento, mas é, acho que a gente consegue falar bastante sobre o tema QIAC também. Então, se vocês não enviaram suas perguntas, já chegaram várias perguntas aqui para mim, mas se vocês ainda não enviaram, dá tempo, enviem as perguntas aí e vamos começar, né, para a gente continuar aí nossa manhã sobre o assunto, discutindo esse tema que a gente poderia ficar horas aqui falando, mas a gente tem que se atentar aqui ao horário, porque é um tema que a gente gosta muito e que a gente, de fato, tem discutido quase que diariamente aqui no contexto da Monitor e da Marlabs, com diferentes ações, diferentes comitês e tudo mais. Então, sem mais delongas, né, passando aqui para a parte de perguntas, ah, eu vou tentar, assim como eu fiz ontem, linkar uma pergunta com a outra, mas vou pegar aqui a primeira, que é: o custo de soluções de IA, à medida em que sejam adotadas em volume, poderão ser acessíveis a empresas de menor porte? É uma, é uma preocupação constante, né? Porque a gente sempre fica falando, olha, IA, você tem que adotar IA, não interessa o tamanho do seu negócio, IA é uma realidade, estamos numa corrida contra o tempo, etc, etc, mas tem a questão de custo e a adequação do uso de IA para cada contexto diferente empresa. Então, Léo, você quer falar um pouco aí sobre o assunto? Henrique, acho que são várias vertentes quando a gente fala de custo, né? A gente fala do custo da solução, é, de uma IA como serviço, de infraestrutura. A gente tem algumas experiências aqui. Quem quer começar aí? Acho que- Bom, questão de acessibilidade depende muito da aplicação e da forma como você prefere aplicar. Soluções como ChatGPT, que tem um custo fixo mensal, ou a API deles, o GPT, os modelos GPT deles, não tem custos muito altos. Se eu não estou enganado, é em torno de US$ 2 a cada 1 milhão de tokens, ou simplificando palavras, recebidas. Então, não é um custo muito alto se você achar aceitável usar a API. Então, transferir suas informações para eles e eles executando o modelo nos computadores deles. Em contrapartida, se a ideia for executar em loco dentro da sua empresa, você tem alternativas de modelos gratuitos que você consegue utilizar. E o principal seria o custo de montar, digamos assim, um servidor. E aí vai depender do quão poderoso você quer que o servidor seja, mas em geral dá para começar com em torno de 10 a 15 mil reais de custo da máquina, e tem os custos recorrentes de energia, mas não são muito altos. Então, existem essas duas alternativas. Bacana, acho que a gente já falou da parte de desenvolvimento, da parte da própria, né? Falando um pouco de infra, assim, só compartilhando até com vocês, existe hoje no mercado uma grande preocupação, né, tipo, corrente, que é com relação à corrida dos microchips. Toda aquela disputa, Estados Unidos, China, Taiwan que inclusive recentemente passou por um terremoto bem sério lá. Foi ontem? Anteontem. Acho que foi esses dias agora. Inclusive, isso é um ponto de interrogação e preocupação para os mercados. Mas, assim, os analistas, pensando em volume, pensando em crescimento, né, tanto de poder computacional quanto de demanda das IAs, eles estão prevendo que no futuro a preocupação maior ela é com relação à energia. Porque se a gente for comparar, né, com o uso computacional de programas normais contra uma IA, seja ela sendo treinada, seja ela em uso, a escala é bem diferente. Então, o consumo de energia através desses modelos, através dessas soluções, ela tende a crescer muito
e isso já tá no radar aí das empresas, das corporações, dos comitês que estão discutindo. Então, acho que para o futuro, pensando aqui, só abrindo esse parênteses, é um ponto de muito interesse também aí para o mercado. Mas, olhando para hoje, acho que a questão de acessibilidade tá mais do que viável, seja você contratando um serviço aí, como o exemplo do ChatGPT, ou você fazendo um desenvolvimento interno aí com a tua equipe ou com um contratado, por exemplo, como a gente faz isso também. Acho que esse é o caminho mesmo. E até comentando sobre Hyper Automation, né? Ela se torna muito mais acessível hoje com várias ferramentas de mercado, e a ferramenta que a gente é parceiro, que é a Automation Edge, ela é bem acessível, o bem acessível é forte, né? Mas ela é acessível e por meio dela a gente consegue colocar, usar IA em determinados processos. Então, isso faz com que a adoção, né, de IA se torne mais acessível para empresas de diferentes tamanhos, né? Uma outra pergunta que chegou aqui é: o que vocês fazem para garantir que a IA escolhida é segura e responsável? A pergunta de R$ 1 milhão, né? Quer começar? Pode começar. Tá, eu vou compartilhar um pouco da minha visão, tá? Seguro e responsável são dois caminhos, não necessariamente divergentes, mas assim, para mim, primeiro a questão do ponto seguro tem relação direta com a questão do sigilo, da confiabilidade, tanto dos dados, né, do processamento, do armazenamento, quanto até da transmissão. Então, o quão você vai estar sujeito ou correndo o risco de ter sua informação, de ter seus dados prioritários ou qualquer tipo de dado seu vazando. Então, você tem que tomar muito cuidado, tem que olhar os termos de serviço de qualquer que seja o produto que você está contratando, né? E, em especial, voltando a falar que a gente estava falando de governança, ter muito bem definido, explícito e claro com toda a sua equipe ferramentas a não serem utilizadas para processar a imagem, para preparar uma apresentação, porque às vezes, vou tirar uma marca d'água aqui, vou fazer alguma outra coisa com alguma ferramenta online gratuita que numa dessas vezes é o canal por muitas vezes acaba tendo vazamento de conteúdo, porque assim, é o que todo mundo fala e não deixa de ser verdade, que quando você está consumindo algo gratuitamente, né, na internet é porque você é o pagamento, né? E por você são os seus dados e suas informações. Então, assim, do lado de seguro tem a ver com isso, e o responsável, eu acredito que a gente comece a ir mais no caminho com relação à elaboração, aos critérios de segurança, aos guidelines do prompt que vai ser elaborado, seja na hora da consulta, seja na hora da construção da sua IA, do seu modelo, e também no uso de fato pela sua equipe. Pensando agora, instanciando essa ideia, um desenvolvedor, ele não vai ser responsável se ele fizer um prompt, pegar o código e sair, jogar direto e ver se, compilou, então posso submeter. Não. O responsável, ele prevê uma questão de um review, de uma análise mais criteriosa, uma análise em especial olhando para termos e questões de segurança, porque não é porque você está chegando no resultado esperado que o caminho para chegar até ali ele é garantido. Então, assim, esse é os meus 50 centavos a respeito, Henrique. Ficou muito bem explicado. Falei, fui meio fome. Eu acho que, em resumo, assim, em termos mais globais, digamos assim, eu acho que governança é um tópico que está sendo discutido e que, eu vou até pegar aqui a questão de novo, né? A governança, ela deve existir para que você use a IA de forma segura e responsável, assim como qualquer outra ferramenta que a gente vai inserir dentro da sua companhia. No caso da IA, a gente tem muitas questões, então isso se torna mais crítico, né? Tem a questão, de regulamentações, tem a questão de viés, que hoje existe, mas é importante você tem dois termos que se falam, assim, no contexto de governança, que é a explicabilidade e a interpretabilidade. Então, tudo que você faz usando uma IA como serviço ou criando seus próprios modelos, suas próprias soluções, dentre várias dimensões que a governança precisa tratar, você precisa, como o Léo disse, né,
o meio para chegar àquele resultado, ele precisa ser rastreável, você precisa entender, porque você é responsável pelo resultado. Então, a versão do modelo que eu estou usando, versionamento, inclusive, é algo bem crítico, porque você hoje está usando um modelo. Se esse modelo vai ser atualizado. Então, eu tô, como o Henrique até comentou sobre o custo de usar uma versão do ChatGPT, ele vai ser atualizado, essa API vai ser atualizada. E o resultado que ela gera pode ser diferente. Então, você tem que manter essa rastreabilidade, esse versionamento, porque você validou determinada solução com tal versão. Quando você muda, o modelo muda, a base de treinamento muda, o resultado pode ser diferente. Então, você tem que entender aí esse versionamento para você poder saber como os resultados serão interpretados, né? O uso vai ser feito de fato, e explicar aqueles resultados. Além de outros aspectos, né, falando principalmente de segurança, sobre a atenção que tem que se dar às regulações que estão sendo discutidas agora no mundo inteiro. No Brasil, né, tem algumas leis que estão sendo propostas, tem comitês específicos para isso. Então, o adotar de forma segura, para mim, passa por responsável e segura, passa por governança. E dentro da governança, a gente também tem que falar sobre o treinamento e a educação corporativa no uso da IA. Como o Léo mesmo disse, as pessoas na sua empresa possivelmente estão usando IA generativa, ChatGPT, ou a versão gratuita ou a versão paga. Se você não pagou para elas, né? Ou se elas não compraram. Elas estão usando. Então, a educação. E elas irão usar. É difícil você proibir. Você pode bloquear, etc, etc. Mas hoje fica difícil você proibir o uso dessas ferramentas. Então, a educação, para elas entenderem até que ponto usar, o que usar, e oferecer também guidelines para que isso aconteça, eu acho que é o caminho para que o uso se torne seguro e responsável, né? Tem muitas dimensões para serem discutidas no âmbito de governança, mas falando especificamente para garantir uma adoção de IA responsável, que é um termo assim, que eu acho que é bem comum, né? A adoção responsável de IA. Eu acho que são pontos importantes que merecem atenção, ah, dos tomadores de decisão, dos executivos aí das companhias, né? Oi, Eli, só antes de seguir, acho que eu tenho mais um viés que eu acabei não abordando, mas eu acho que é muito importante, tem a ver também com o viés ético, Ah, tá? sim. Porque, assim, só analisando um pouco toda essa questão, as IAs, elas foram treinadas com grande bases de informações que estavam disponíveis, ou publicamente, ou que foram compradas de alguma forma, mas que foram escritas por pessoas. As pessoas, assim como qualquer ser humano, a gente é sujeito a vieses. Tem a ver com o nosso ponto de vista, criação, informação, círculo, bolhas, enfim. E se você não tem uma atenção redobrada nisso, a IA que você está usando, de um jeito ou de outro, ela vai estar replicando esses vieses também. Então, esse daí é uma questão muito, muito séria, é uma discussão que tem sido feita em vários níveis, mas que nós, né, trabalhando com isso, utilizando, ou às vezes até instruindo, ajudando outras pessoas, a gente não pode deixar de reforçar, porque a gente tem um segundo nível disso, que aí é mais preocupante ainda, porque hoje a gente tem as IAs criando conteúdo de texto, de imagem, de vídeo, multimídia, e que depois esse conteúdo que foi criado por IAs, que tem um viés claro ou não, vão ser reconsumidas por outras IAs. Então, assim, é um negócio que vai escalando. Então, se a gente não tiver uma consciência muito clara, uma atenção e um esforço a essa questão, a gente corre, sim, muito risco de, em algum momento, perder a mão e, às vezes, nem perceber, o que é pior. Então, eu acho que essa parte da ética é algo, sim, super importante de salientar, tá? E só complementando, isso já está acontecendo. Já tem vários modelos fechados e abertos sendo treinados com datasets sintéticos, ou seja, datasets gerados por modelos anteriores, tanto de texto, de imagem, enfim. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo antes de ser pensado na questão da ética. Então, vai sendo cada vez mais complexo. Falando em ética e IA, né? Eu acho que até ontem, ah, teve uma questão que a gente comentou um pouco sobre isso, né? A gente está num frenesi do uso de IA, numa popularização, etc. Estamos junto com isso, já entrando na fase de dúvida, de questionamento, eh,
dessas discussões mais profundas que são super importantes quando a gente fala de IA generativa, né? Porque a gente vai começar a gerar conteúdo, etc. Essas discussões são importantes, preocupações, para que a gente chegue num momento de maturidade e adoção real seguro, né? Então, acho que está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto o frenesi do uso, da popularização, quanto esse tipo de discussão que puxa um pouco, trava um pouco, né? Mas é importante para que essas discussões sejam feitas e se cheguem numa, eu não vou dizer num consenso, mas que esses tópicos sejam conscientes, sejam conhecidos, discutidos, façam parte aí do uso de IA para a gente chegar num momento de estabilidade, digamos assim, ou maturidade, talvez seja o melhor termo. Uma outra questão que chegou aqui. Bom, tem uma questão que eu vou comentar sobre ela, depois a gente responde, só para eu validar aqui, que chegou aqui a informação sobre metodologias de 4S e SAS. O, aí eu não sei se vocês têm conhecimento aí, mas o D4S, né, o D4S, para mim, até onde eu conheço, e pode ser que seja um tópico aí que a gente não trabalha muito e não tem conhecimento, é Design for Sustainability, que eu já vi esse termo, e já vi também isso em metodologias ágeis. Então, se quem fez essa pergunta puder explicar um pouco mais, ou qual é o contexto aí dessa sigla, para garantir que a gente tem entendimento ou não, e aí a gente consegue discutir um pouco mais sobre isso. Então, vou pular para a próxima, e depois a gente segue, nem se for para falar de sustentabilidade, que é um contexto que eu conheço essa sigla, tá? Desculpa aí não entender de pronto aí a questão. Uma outra acho que essa aqui eu não fiz. Como podemos garantir que a implementação de IA em nossos processos de desenvolvimento não introduza novas vulnerabilidades ou riscos de segurança que sejam difíceis de serem identificados? Passo essa para o Henrique. Olha, essa palavra é muito importante. Garantir é uma área aberta de pesquisa hoje. Tem muitos artigos saindo sobre formas de fazer, quão grave ou não grave é o problema, mas não existe hoje uma forma de garantir. Existem formas de mitigar o risco. E uma forma muito importante de mitigar o risco é você ter alguém responsável com conhecimento para analisar as saídas do seu modelo, e garantir que que eles fazem sentido e não estão num exemplo de geração de código, que não vai ser um código com problemas, com falhas. É, Essa é uma das formas. E outra forma é você, voltando para modelos abertos, você armazenar o modelo na sua intranet, né, da empresa. Então, você diminui muito o risco de invasão ou de uso por pessoas, uso ilegítimo ou por pessoas que mal intencionadas. É, ou, seguindo o que o Léo falou, sobre utilizar, ler sempre os termos de serviço do serviço que você estiver usando, caso não seja local. Acho que bem na linha do que o Henrique falou e que a gente já discutiu ali na primeira parte, isso tem a ver com você não deixar a responsabilidade inteira na mão da máquina, né? Na mão da IA que fez essa geração do código. Então, se você está assumindo de pronto que aquilo ali é um código estável e você vai subir do jeito que ele foi proposto, você está sim comprometendo todo o teu processo de desenvolvimento. Mas se quem está utilizando essa ferramenta, uma vez o código gerado, ele vai fazer uma análise, ele vai fazer um peer review praticamente, né? E esse código posteriormente ainda vai ser avaliado por uma segunda pessoa, por exemplo, num merge, num pull request. Aí, que nem o Henrique falou, né? São ferramentas, são estratégias, são processos que já existem para o desenvolvimento normal, regular, que ajudam e contribuem muito para mitigar esse tipo de ocorrência. Mas, assim, o Henrique estava falando de pesquisas, né? Já existem pesquisas que estão comprovando que o uso de IA, pelo menos indiscriminado ou não bem pautado por guidelines e governança, tem sim
aumentado a quantidade de vulnerabilidades, sejam de falhas mesmo, né, do código, quanto de segurança, né? Então, é aquilo, assim, é ter a cabeça muito no lugar que existe a ideia de você utilizar para um projeto pessoal, para alguma ferramenta, ou por algo até por questão de pesquisa, e tem o uso legítimo profissional, onde você vai estar colocando a tua empresa, o teu trabalho e os teus clientes sob risco, caso você não siga ali um processo muito bem estruturado e sólido. E só complementando mais um pouco, modelos de IA, em geral, são modelos, ou de machine learning, são modelos que a gente chama de caixa preta. Então, a gente, como ser humano, não compreende exatamente o que está sendo executado, de que forma está sendo executado e por que está sendo aquela saída. Não compreende perfeitamente o que está sendo feito. É, então, nesse sentido que eu digo que garantir é muito difícil. E essas formas de mitigação são extremamente importantes. E eu só queria colocar um outro exemplo que saiu na semana passada, se não me engano, uma falha de software, de um software que existe há mais de 20 anos, que não é caixa preta, a gente chama de caixa branca, todo mundo sabe o que está sendo executado, o código está lá aberto, inclusive é de código aberto, e estava lá a falha. E agora foi descoberta e o pessoal correndo para corrigir. Então, tem que se pensar sempre dessa forma, quando se fala em software. Eu ia comentar justamente isso, né? Como a gente faz isso hoje em dia, né? Então a gente tem algumas estratégias, né? É claro que o código gerado por IA, você acaba tendo um volume maior, etc. Então, acho que potencializa isso. Mas esse é um exemplo, do meu ponto de vista, sobre o fato de, assim, os profissionais não serão substituídos. Não é que, não vai ter mais desenvolvedor de software, vai gerar código e tá pronto. Esse é um exemplo de que não. A IA, ou pelo menos no momento que a gente está, na maturidade que a gente está, ela exige um profissional treinado, capacitado e evoluído aí para esse contexto para ser responsável por aquilo que está sendo gerado. Então, a mesma forma como ele faz hoje para mitigar essas vulnerabilidades, ele vai continuar usando estratégias para garantir que isso não ocorra no código gerado automático, né? É, enfim, preciso dele ter inspeção, code review, etc. Então, as estratégias são as mesmas e é um ótimo exemplo de que não seremos substituídos, porém, precisamos estar mais atentos, né, com novas skills e etc. Às vezes, um desenvolvedor que hoje não tem uma preocupação muito grande com inserção de vulnerabilidades é uma preocupação que ele vai ter que ter desde o do primeiro código gerado, né? Acho que esse é um ótimo exemplo. E aí, me lembraram aqui que ontem, na discussão que a gente teve, veio uma questão e eu, de propósito, deixei ela para hoje, porque eu achei que ela era um pouco. Ela ia fazer melhor aqui no nosso contexto, se adequar melhor. A pergunta foi: existe algum exemplo de hyperautomation para correção de vulnerabilidades em aplicações? Então, exemplo, libs de terceiros que precisam ser atualizadas. Isso me fez lembrar um projeto que a gente já fez no passado. Não sei se você tem alguma opinião sobre isso. Usando a Automation Edge ali, ferramentas de RPA, principalmente, né? Você pode só repetir a pergunta? Ó. É difícil, Muita eu acho coisa que junta, mas né? assim, eu acho que eu tenho uma resposta, uma opinião, né? Existe algum modelo de hyperautomation para correção de vulnerabilidades em aplicações? Essa é a pergunta. E aí o exemplo foi, por exemplo, bibliotecas de terceiros, que a gente usa o tempo inteiro no desenvolvimento de software, né? Que precisam ser atualizadas. Então, a desatualização de bibliotecas geram vulnerabilidades. Como que a gente pode usar a hyperautomation para evitar essas vulnerabilidades? Tá, bacana. É que é muita coisa ao mesmo tempo, tá? Já existem hoje algumas ferramentas, algumas soluções para análise estática e alguns cenários de análise dinâmica para identificação de vulnerabilidade em código, tá? E falando de níveis de automação, né? Quando a gente começa a falar de CI, de CD,
onde existe uma maturidade maior na elaboração, na construção dessas esteiras de desenvolvimento, né? E até do próprio ciclo de vida de desenvolvimento de software, as ferramentas elas conseguem sim identificar, pontuar, direcionar, e quando são casos conhecidos, né, ou já mapeados e inseridos dentro dessas plataformas com base na base de conhecimento delas, às vezes até uma proposta de sugestão, de correção, às vezes é sugerida, seja de alteração de código, seja de alteração ou atualização de alguma versão, de alguma dependência do seu código, tá? Mas aí, se a gente for pensar em Hyper Automation e é uma resolução automática disso, eu acredito que ainda não, até porque a gente vai num nível muito mais com aumento de risco, que é o que a gente tem hoje já no, por exemplo, quem usa Git, que na verdade acho que hoje é referência no mercado, né? Tem a questão da resolução automática de conflitos de merge, né? De junção de código. E que vez ou outra, assim, cada vez é mais raro, mas continua acontecendo, são problemas que são inseridos com essas resoluções automáticas. Se você for considerar isso a um nível acima, né? Quando a gente está falando de segurança, de vulnerabilidades, isso daí se escala num nível que hoje eu acho que não existe ainda, não com o nível de segurança a qual você está sujeito ou disposto a colocar em risco o teu código, o teu produto, a tua base de clientes e às vezes até os seus dados, que hoje é o ouro, né? Então, você ter a tua base de clientes, o teu banco exposto de qualquer forma, é sempre algo, no mínimo, temerário, né? Então, é, enfim, falei um pouco, mas eu acho que esse daí talvez seja a parte dos estudos que estão tendo. Tem muita gente que está pesquisando a respeito, né? Então aí eu passo para o Henrique. Atualmente, ferramentas para isso eu também desconheço. É, acho assim que é um assunto bastante complicado, tanto pela questão da segurança, quanto pela questão de que existem atualizações de dependência que são triviais. Você muda o número e atualizou. E existem atualizações que eu não sei se tem algum programador ouvindo, mas deve ter ouvido falar sobre Dependency Hell, o inferno de dependências, em que você tenta atualizar uma dependência que está com alguma vulnerabilidade e você tem 40, 50, 100 dependências que dependiam dela por sua vez e acabam quebrando. Então, acaba sendo um processo super manual, que envolve muito teste, muita análise, que hoje foge da capacidade de qualquer modelo de inteligência artificial do mercado. Eu acho que, em resumo, eu acho que essa solução não passa por hyper automation. Quando a gente fala, até nos exemplos que nós demos ontem, quando a gente fala de usar RPA com outras tecnologias, né, para se tornar uma hyper automation, para este ponto. A IA, ela é bem-vinda, ela pode dar um auxílio nisso, mas não hyper automation. Pelo menos hoje a gente não vimos nenhum case, etc. Assim como o Léo falou, são outras estratégias que podem usar IA, mas não passa, não inicia ali no processo de hyper automation, como a gente comenta. E aí tem uma pergunta aqui. Eles, posso só dar um exemplo Claro, com o claro. Hyperautomation IA? A gente tem alguns processos rodando em clientes nossos com a Hyperautomation que são gerados ou registrados, né? As saídas, os sucessos e insucessos, os status das execuções, e depois a gente consegue, e já fez isso para alguns desses robôs, algumas dessas saídas, fazer uma análise com auxílio de inteligência artificial para identificar padrões de uso, padrões de frequência, de ocorrência, de quebra, de falha. Então, assim, é, tem super a ver com o tema, mas ainda é fundamental que a gente tenha, e acho que mais do que necessário, o ser humano aí nessa interface para conseguir até interpretar esses dados, né? Porque por mais que a inteligência artificial seja muito boa em identificar padrões, a gente conseguir extrair a informação desses dados, ou até o conhecimento, isso requer alguém com conhecimento de domínio, com uma visão, com entendimento de mundo que
e às vezes até de nicho, né? Porque de um jeito ou de outro, sempre a gente está falando de algum nicho de mercado, de usuário, de produtos, de serviços, que precisa, sim, de uma pessoa para estar lá. Mas, de novo, a gente consegue, sim, fazer análises usando dados de Hyper Automation junto com inteligência artificial. Perfeito. E aí eu vou emendar com uma questão que eu acho que continua essa discussão, que é, podem fornecer exemplos de como a IA está sendo usada para automatizar e melhorar processos de segurança dentro do ciclo de vida de desenvolvimento? Eu acho que o Léo falou duas siglas chaves aí, né? Que é o CI/CD. Então, eu acho que hoje é um. E análise estática de código, né? Eu acho que são momentos, né, dentro do ciclo, principalmente do CI ali, acho que a gente pode usar, a gente já usa, né? Já há algum tempo já se usa ferramentas de análise estática de código para questão de segurança. E o uso de IA potencializando essas ferramentas e você colocar ela dentro do ciclo de vida. Não só ali no CI, mas nos momentos iniciais do código, né? Na geração do código em si, seja ele sendo usado com Copilot, né, ou não, eu acho que passa por aí esse é o exemplo, pelo menos aqui onde a gente tem usado, depende do projeto, mas é muito mais no ciclo de CI, né, de Continuous Integration. E aí tem ferramentas de análise estática de código, mas, enfim, comentem um pouco mais sobre isso aí, vocês. Querem que eu repita a pergunta? Que eu falei, né? Mas, então, podem fornecer exemplos de como a IA está sendo usada para automatizar e melhorar processos de segurança dentro do ciclo de desenvolvimento. Falando sobre processos de segurança, eu entendo isso como aumentar a segurança do seu software final, ou da sua infraestrutura, se for o caso. E dentro disso, isso é uma área aberta em pesquisa e tem há alguns anos saído muitos papers a respeito, com vários modelos diferentes usando IA, principalmente para análise de pacotes de rede, para ver se um pacote é malicioso ou não, se ele é malicioso, de que maneira ele está sendo malicioso, ou que tipo de ataque está querendo ser aplicado. Então, existem muitas pesquisas abertas sobre isso e sendo publicadas, só que é uma área, assim, ainda um pouco nova, da aplicação de IA dentro desse segmento. Bacana, assim, instanciando o que o Henrique falou e também o que a gente vem falando até agora, um dos jeitos, tá, para a gente incorporar isso dentro do ciclo e para a gente fazer a utilização da IA pro aumento, né, da segurança, a gente pode, assim como o código que é gerado pela IA, ele sendo analisado por um desenvolvedor, por alguém que tem o domínio ali do que aquilo está fazendo e sabe o que deveria estar fazendo, a gente pode usar a IA no sentido contrário também. Eu desenvolvi um código, eu tenho um código hoje que está rodando, eu posso colocar para uma IA e pedir para que ela faça análise e indique potenciais ou riscos de segurança ou fluxos de uso onde ele identifica ou consegue sinalizar que existem potenciais falhas ou brechas, né, para usos maliciosos enfim. Mas a gente pode fazer o caminho contrário, né? Assim como a gente está sempre muito preocupado em falar de se a gente está usando um código que foi gerado por uma IA, a gente precisa revisar, porque não, a gente não pode também colocar as IAs para revisar os nossos códigos existentes. Que aí entra na discussão de como a IA pode ser utilizada para sistemas legados, né? No contexto de sistemas legados, digamos assim. Então, há uma pergunta aqui, que acho que sai um pouco aí da parte de segurança, mas acho que quando a gente fala de IA, nunca sai um pouco de segurança, né? Nunca sai do tema. Mas com tantas ferramentas e plataformas de IA disponíveis, como podemos fazer a escolha certa para necessidades específicas do nosso desenvolvimento de software? Podem recomendar um modelo aberto que já testaram? A pergunta é específica sobre desenvolvimento de código? Nosso desenvolvimento de software. Eu acho que talvez você possa falar sobre Ah, desenvolvimento de soluções de IA, é isso, né? existem, assim, como perguntou sobre modelos abertos, eu diria que, bom, primeira coisa, se você tiver uma máquina para testar, teste os que você conseguir. Que é a melhor forma de saber se resolve para você é você ver
a resposta. Mas dá para dar um pontapé inicial. Existem alguns modelos da empresa Mistral AI, Mistral AI, no final, eh, que são bons com código. Existe também, não lembro o nome completo agora, mas é da DeepSeek, se eu não estou enganado, é Deep Coder. Tem alguns modelos também que são específicos para código. E aí seria DeepCoder. O modelo do código, se colocar no Google, vai encontrar. Então, acho que esses dois exemplos são bons para ter um pontapé inicial e conseguir encontrar outros modelos também que eventualmente podem ser melhores, ou melhores pontos de partida, caso você eventualmente queira fazer um fine-tuning, um treinamento para o seu caso específico. Acho que eu só complementaria, né, para ter sempre a atenção e não deixar de ter em vista a questão de licenciamento. Então, qual que é o licenciamento do código? Porque não necessariamente por ser aberto, ele é livre para uso comercial ou afim. Então, esse é um ponto muito de atenção, até porque a gente pode estar usando algo aberto, em que a gente pode fazer um uso legítimo, mas a gente não pode comercializar, ou às vezes, enfim, aí se precisa ter alguém da parte de jurídico, alguém que entenda dessa parte de licenciamento para garantir que você está trabalhando em cima de um código, em cima de um modelo e que ele seja viável comercialmente para você depois transformar isso num produto ou algum serviço. Esse é um ponto muito importante. Os dois que eu citei, confirmem, mas se eu não estou enganado, são licença Apache 2.0 ou MIT. Então poderia usar para fins comerciais, mas sempre é melhor confirmar. Até porque atualiza, né? Às vezes a Sim. empresa começou de um jeito, foi vendida, foi comprada, É. enfim. Bacana. Uma outra questão aqui, tem, não sei se vai dar tempo da gente responder todas, mas estou tentando pegar aqui algumas, pelo menos na ordem. Então, na prática, hoje em dia, qual a área de desenvolvimento que mais utiliza IA ou mais tem ganhos com o uso de IA? Eu acho que a gente até comentou sobre isso na primeira parte, mas eu acho que é com o desenvolvimento em si. Eu acho que, assim, na parte de geração de código mesmo, e eu acredito que até se a gente for extrapolar um pouco mais, quando a gente fala da parte de especificação que vem antes, ou até a parte de teste depois, eu acredito que a gente consiga também ter um uso bem, bem amplo, assim, mas se a gente for falar onde hoje bate mais, né, onde o uso acho que pode ser mais intensivo, acho que é no próprio desenvolvimento. É. No fim das contas, eu vou concordar. E eu imagino que também, como você já citou, a parte de teste seja muito forte, até talvez mais do que o código em si, mas a geração de casos de teste pro código que você fez. Eu ia responder exatamente na linha do Henrique. E até esses dias eu estava fazendo uma pesquisa aí sobre estudos científicos mesmo, pesquisas de fato, mas só no contexto de desenvolvimento de software e IA, IA no ciclo de desenvolvimento de software. E aí a gente tem artigos lá da década de 80 que já falam isso, e foi interessante que depois, desde a década de 80, numa determinada busca, né, é sempre importante dizer isso, uma determinada string de busca que a gente costuma dizer, eu tenho ali 10, 15 artigos sendo publicados todo ano sobre o tema. De 2020 para cá, passou de 20 para 25 todo ano. Então, ó, é natural, a gente está vendo pesquisas avançando nessa parte e hoje a gente vive o reflexo disso. Mas a maioria dessas pesquisas é sobre ah, garantia de qualidade, então, atividades de verificação e validação. E na prática, acho que a gente vê isso também. Então, o fato de que muitas empresas ainda não conseguiram estabelecer, por diversos motivos, a adoção de automação de testes no seu ciclo de desenvolvimento. Com o uso de IA, eu consigo facilitar isso, né? Usar IA como um facilitador, porque, em teoria, eu conseguiria fazer isso em menos tempo, menos esforço, e geralmente custo é um dos motivos mais críticos para a não adoção. Geração de testes unitários, que é primordial para a qualidade de código, às vezes fica esquecido, mas hoje eu tenho ferramentas que me permitem fazer isso de forma mais
eu não vou falar mais rápido, mas de fazer isso, né? Se antes eu não fazia, agora eu consigo fazer. Então, e geração de casos de teste em si com base em requisitos de boa qualidade. Então, se eu tenho requisitos de boa qualidade, eu consigo usar ferramentas que vão gerar, sugerir casos, cenários de teste para aquele sistema. Então, eu acho que a parte de garantia de qualidade, hoje, ela é a que mais tem sido utilizada IA no ciclo de desenvolvimento como um todo. É o que eu tenho, tudo bem que eu tenho um viés ali, né? A minha preocupação constante sobre qualidade de processo, qualidade de produto, então eu acabo vendo muito mais coisas e lendo muito mais coisas sobre o tema, mas eu tenho visto que, no geral, os primeiros cases, as primeiras experimentações que as empresas têm feito são nessa área, além de geração de código por conta do Copilot, GitHub, etc. Tem duas perguntas que eu acho que elas são bem relacionadas, que é sobre sistemas legados, podem falar melhor sobre como IA pode ser útil? E aí tem uma pessoa perguntou sobre o case que a gente comentou. Gostaria de entender e fazer testes com o case para análise de banco de dados de sistema legado. Temos sistemas migrados do COBOL para Oracle e temos dificuldades nas manutenções. Então, falando aí sobre sistemas legados. Tá, bacana. De fato, assim, é tudo uma questão, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de computação em si, é uma questão de viabilidade técnica financeira, principalmente financeira. Por financeiro, a gente está falando de tempo, tá? Então, se a gente tem um projeto que está previsto para ser desenvolvido, ou uma análise para ser feita em até X dias, usando até Y recursos, né? Sejam quaisquer eles, você conseguir utilizar uma IA para fazer um mapeamento, fazer uma identificação de módulos, de estruturas, ou às vezes até para fazer ou sugerir, né, que nem acho que é a palavra muito boa que eles comentou, sugerir interpretações para variáveis e métodos que muitas vezes, ainda mais quando a gente está falando de código legado, não fazem muito sentido para quem está analisando hoje. É um ganho assim enorme, porque ele te ajuda ou pelo menos te sugere alguns caminhos e algumas interpretações que podem te pautar, te auxiliar numa investigação que de outra maneira seria você mentalmente, né, a pessoa num nível de foco, de concentração altíssimo, precisando, além de tudo, ter um conhecimento aprofundado das regras e detalhes daquele negócio que ele está analisando, esse software legado, que ou às vezes a gente não tem, ou às vezes ia realmente tomar muito mais tempo do que a gente tem como viável para esse caso. Um exemplo que a gente pode dar imagina que hoje a gente tem um software, né, um produto legado em produção, sai uma legislação nova e que a gente precisa atualizar, mas essa legislação ela não era alterada desde 2005 ou 2004. Então, 20 anos que esse código está rodando lá, e hoje a gente não tem mais ninguém que participou da criação, que participou da manutenção, que participou de todos os processos, e a gente precisa, do zero, fazer uma análise de algo que, por se tratar de legislação, se for algo que já estiver sendo válido, né, sua empresa está correndo um risco ali de multas, de ter que desligar, de parar de atender seus clientes. Então, assim, resumindo, é sensacional assim, o uso da IA para esses cenários, porque, diferentemente da criação de algo a partir do zero, ela agiliza e facilita bastante na parte de análise de uma base existente. E por base, pode ser código, pode ser banco de dados, ainda mais se você ainda tiver acesso às procedures, ter acesso até os DDLs, né, as instruções de criação, porque ele consegue relacionar uma coisa com a outra. Então, é isso. Acho que eu falei bastante, espero que não tenha divagado muito. Sempre tomando cuidado com os termos de serviço do modelo que você está usando, que se não tiver na sua empresa, você está colocando código no computador de outra pessoa, de certa forma. Então, sempre tomando cuidado com isso. A cloud, por mais que tenha essa ideia de nuvem, é, na verdade, sempre o computador de O alguém. computador de alguém, exatamente. E aí, falando só um pouco sobre o case, né? Eu acho que o desafio nosso era exatamente nesse contexto, um sistema. Não, na verdade, não era bem esse contexto, não foi feita a migração. Mas o ponto-chave nesse case foi usar a IA para compreensão de código, que é uma atividade que, quando eu tenho que
dar manutenção ou fazer uma migração de tecnologia, eu tenho que compreender o que já existe. Mesmo porque, se a gente está falando de sistemas legados, dependendo da década que foi desenvolvido, a gente não tinha as ferramentas que a gente já tem hoje. Eu nem estou falando de IA, estou falando de uma ideia de desenvolvimento moderna que auxilia o desenvolvedor, até mesmo de sites aí que a gente consegue consultar a documentação ou exemplos do uso da linguagem que trazem uma produtividade para o desenvolvimento. Então, hoje a gente fala muito mais de documentação, porque a gente tem mais ferramentas que permitem com que isso aconteça, desde ferramentas para documentar e etc. Em décadas passadas, essas ferramentas de desenvolvimento não eram tão elaboradas, então o esforço para desenvolver código puramente, ele era muito maior. E, por questões diversas, não tinham uma dedicação, uma preocupação tão grande por documentação. Isso faz com que sistemas legados, que até hoje são cruciais para as empresas, tenham pouca documentação, e aí você não tem mais a pessoa na empresa, quem fez não está mais lá, não entende, etc. Então, você consegue, e o nosso case foi nesse sentido, de identificar, e aí alguém consegue lá identificar classes, métodos, procedures cruciais para o negócio, que falam da regra de negócio. E aí usar a inteligência artificial paga, segura, responsável para não colocar esse código na máquina de alguém, para compreender o código. E aí o desenvolvedor, com o auxílio dessa ferramenta, conseguia compreender, trazer para validação, olha, então esse sistema faz isso, é isso que eu tenho no banco, e aí você consegue ou dar a manutenção ou então fazer a migração. Esse foi o case que a gente fez, assim, de entendimento para o uso de IA na compreensão de artefatos de software, seja ele um código, seja ele uma procedure, de tecnologias legadas, assim, que hoje a gente às vezes não tem alguém que domina aquela linguagem, mas ele consegue, com o uso da IA, compreender o que é a lógica daquilo e aí fazer as ações necessárias. A gente está partindo aí, ficaram algumas questões ainda a serem respondidas. Tem muitas questões ainda sobre software legado, sobre IA na manutenção e sustentação. Tem muito assunto que a gente poderia ficar horas aqui conversando. Mas entendo aí, vamos respeitar o time box aí definido no nosso evento. Eu vou pedir para o Henrique primeiro dar uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos assistindo, uma dica, digamos assim, um conselho sobre o uso de IA responsável no contexto de desenvolvimento. Você que tem colocado a mão aí em modelos abertos, tem pesquisado sobre o tema, sobre segurança, né, que é algo que você domina bastante. Bom, meu conselho para qualquer pessoa vendo isso agora é cuidado com o hype. Nem tudo precisa de IA para ser resolvido. Existem problemas para serem resolvidos com IA, existem problemas que são mais baratos ou mais eficientes de serem resolvidos sem IA. Então, uma análise do que efetivamente você quer fazer é sempre muito importante antes de partir para uma solução que eventualmente é legal, é mais bonita, tá na boca de todo mundo. Ótimo conselho. Léo. Fazendo um contraponto, né, o que o Henrique falou, mas não discordando, a gente hoje, acho que dá até para traçar um paralelo, né, com a questão de blockchain, de criptomoedas e tal, muito, às vezes, você, pô, mas por que eu não comprei o Bitcoin quando estava centavos e tal? Então, assim, eu realmente acredito e vendo a tendência de mercado, para onde toda a computação está indo, para onde os negócios estão indo, para onde os mercados eles estão olhando. Não necessariamente tudo tem que ter IA, mas eu acredito que para as empresas, né, e para os negócios, para os produtos, ainda mais de uso, mais seja específico. Acho que, na verdade, quanto mais específico, inclusive, é melhor, né? Porque você consegue controlar os dados. Às vezes você já possui os dados para treinar o teu modelo, você sabendo ou não como fazer, mas às vezes tudo que você precisa já está na sua mão. Mas eu acho que é algo que
todo mundo precisa estar muito atento e se inteirar e pesquisar e fazer análises, contratar consultorias, porque acho que, como a gente brinca às vezes na área de tecnologia, né, que o inglês deixou de ser um diferencial e ele passa a ser uma necessidade. Eu acho que o domínio e às vezes conseguir explorar e entender o que você pode explorar dentro do teu negócio, dentro do teu serviço, do teu produto, eu acho que daqui para frente é um must. Obviamente, não vai se aplicar a tudo que você faz, mas com certeza tem alguma coisa dentro do que você faz hoje que você poderia estar atuando com uma margem operacional muito melhor, você conseguiria estar tendo resultados ou saídas muito mais expressivas, fazendo aí um bom uso, um uso consciente, responsável e seguro das inteligências artificiais. Perfeito, Léo. Bom, e finalizando, eu acho que o meu conselho é experimentar. Como ontem foi um tema, inclusive eu até sorri porque eu lembrei que ontem foi uma questão que trouxeram para nós sobre, é um hype, não é a mesma coisa que aconteceu com blockchain e Bitcoin, etc. É um hype, mas a gente tem que estar nesse hype porque logo vai estar estável e de fato vai mudar a forma como nós fazemos negócios e prestamos serviços e etc. E aí o meu conselho, principalmente no contexto técnico no que a gente está hoje aqui, né? De desenvolvimento de software, de como fazer isso melhor, é experimentar. Hoje não se tem uma receita pronta, não sei se teremos, mas não tem uma receita pronta, não tem um case que funcionou para nós, que vai funcionar para outra empresa, para outro contexto. Assim, até falando sobre IA, né, que é muito baseado em contexto, é, isso também vale para o uso de IA no desenvolvimento de software. Depende muito do contexto, do time, das pessoas, enfim. Então, a palavra-chave é experimentar, fazer pequenos experimentos, pequenas iterações para você entender o que funciona, as ferramentas que funcionam, o contexto que funciona para a sua empresa, para os seus problemas, para as suas dores, para as suas oportunidades. E como profissionais, eu acho que a gente tem que ser cada vez mais criativo e fazer com que a IA, junto conosco, crie coisas que não existem, né? Criem soluções novas, otimizações novas do trabalho, responsável, e proativos. Acho que essas são três habilidades que a gente tem que desenvolver e estão sendo empurradas cada vez mais pelo uso de IA. E ficaram algumas questões ainda a serem respondidas, mas para a gente não estender muito aí no evento, quem é de TI sempre tem muita coisa para fazer, todo mundo sempre tem, né? Mas para respeitar um pouco aí o time box, a gente já estourou um pouco, mas eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, que enviaram suas questões. Infelizmente, nós não conseguimos responder todas, mas estamos aqui disponíveis. Quem sabe a gente organiza um outro evento para continuar esse bate-papo. Entre em contato, siga a Monitora, a Marlabs aí nas redes sociais, tem os nossos meios de comunicação que vocês podem nos acessar toda a nossa equipe. Vai ser um prazer continuar discutindo esse tema. É um momento de experimentação, de benchmarking e de troca de ideias para que a gente faça a área de desenvolvimento de software evoluir, considerando IA e Hyper Automation nesse contexto, né? Para que todos nós possamos melhorar a forma como o mundo usa software. Acho que esse é o momento. Então, agradeço a todos, agradeço o Henrique, ao Léo por estarem aqui comigo, a Renata, que não pôde estar aqui nesse momento, mas também teve uma grande contribuição. E agradeço também a equipe aí da Monitora que ajudou a preparar esse evento. E em breve, com certeza, teremos outros eventos falando desse e de outros temas que fazem sentido e que precisam ser discutidos nas camadas estratégicas das empresas de TI. Então, obrigada e nos vemos no próximo evento.